Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na oitava rodada do Prague Chess Festival. E, e como que está a situação antes dessa partida? O Abdul Satorov tem 5 pontos e o Parham tem 4,5. Ou seja, eles estão na oitava rodada decidindo quem vai ser o campeão praticamente. Que amanhã acaba. Hoje é a oitava rodada, falta a nona, só falta uma rodada. Hoje, se o Abdul Satarov ganhar, ele já é campeão. Porque o segundo lugar é o Parham com 4,5. Daí o Abdul vai para 6. E, nossa, eu acho que assim, a maior decepção desse torneio são os, os indianos. No final do torneio, o Prague, o Gukesh fez 4, o Prague fez 4,5 e o Vili fez 2,5. O Vili ficou em último lugar. Fez o rate performance 2.575. O rate dele é 2.742. Mas vamos a essa partida, depois eu passo a última atualização. O Abdul Satorov está de brancas e o Magnus Sudulu está de negras. E o Magnus Sudulu, se ele quer ser campeão, ele tem que ganhar. Jogou E4, Abdul, C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, jogou A6, isso daqui é a Nailov. É a abertura que eu mais gosto e eu a jogo. H3. A Nailov, para quem quer meio sair do padrão e ganhar a partida, é uma ótima abertura. E5, cavalo B3. Esses dois cavalos aqui é muito característico de algumas, principalmente quando a Nailov. Mas qual o melhor jeito de enfrentar a Nailov? O melhor jeito de enfrentar a Nailov é roque grande e avançar esses peões. É o melhor jeito, é posicionar os bispos aqui, do tipo bispo em D3 e bispo aqui em D2 e atacar. É uma boa saída contra ela. Mas vamos lá, jogou cavalo B3, bispo E7, bispo E3, bispo E6. Do jeito que está aqui essa estrutura, provavelmente o Abdul vai fazer roque grande. Dama F3, cavalo de B, D7. Até aqui está tudo igual, né? G4, ó, o Abdul já começou a avançar a sua ala do rei. H6, roque grande, ele está fazendo certinho para jogar contra a Nailov. Torre de C8. Na Nailov, essa tem o sacrifício dessa torre em cima desse cavalo aqui. É bem normal. Lógico que tem que esperar as melhores oportunidades, que não é agora no comecinho. Né? Cavalo D5. Eu acho que o Parham imaginou isso, tirou o cavalo dali. Cavalo F8, bispo D3. E provavelmente o Parham vai dar uma reforçada aqui e vai fazer o roque, né? Jogar o cavalo. O cavalo fez uma dança do cavalo aí. Vai chegar, provavelmente vai chegar em G6. Mas vamos ver. Aqui, ó, por exemplo, aqui, talvez, ó, ele podia ter jogado bispo D6, bispo por D5. Olha a jogada. Bispo por D8 e bispo E4. Será que você tem a coragem de fazer uma dessa? Acho que não, né? Era uma variante só. Não foi feito na partida, não. Jogou bispo D3, cavalo G6. E agora, o bispo por D5 agora ia ser muito forte das negras, hein?
Seria muito melhor que cavalo G6. Mas vamos lá, jogou torre de HE1, trouxe os dois cavalos para o meio. Aqui ele poderia ter jogado bispo Z6, dama D7 também, mas jogou aqui, cavalo D7, rei B1, tirou o rei da reta da coluna da torre, bispo G5, C4, jogou defendendo o cavalinho, roque, bispo C1, bispo F1, desculpa. Aqui ele podia ter jogado bispo por G5, eu trocava os bispos da H por G5, A3. E cavalo, aqui uma... Se realmente acontecer isso daqui, aqui é uma posição muito interessante para o cavalo, né? Tudo bem que dá para tirar o cavalo daqui, mas se ele trocar esse bispo por esse cavalo e cravar um cavalo aqui, ó, que ele pode tirar, que o que pode tirar agora no momento o cavalo, senão o outro cavalo vai ter que dar uns belos pulos, vai dar uns 4, 1, 2, ele vai dar uns 4 pulos até chegar aí, vai perder muita rodada. E esse cavalo vai ficar infernizando. Se ele entrasse aqui. Mas eu acho que a melhor jogada antes é pegar, já teve sugerido lá atrás, é o bispo por cavalo, tirar esse cavalo daqui e manter esse cavalo aqui fortão aqui. Que esse cavalo, se tirar esse cavalo daqui, se tirar do jogo não é fácil, ó, ele não tem bispo preto para tirar o cavalo daqui. É o que eu falo, para tirar, ó, ele vai ter que, sei lá, vai ter que vir para C, ele vai ter que vir daqui para cá, o cavalo daqui para cá para trocar. E mesmo assim vai ficar um peão aqui batendo o tempo inteiro aqui. Quer dizer, aí é um ótimo lugar para botar um cavalo. Mas vamos lá. Jogou cavalo H4, bispo por G5, agora ele trocou H por G5, dama D3. Eu ainda, é que eu falo assim, eu jogaria, voltaria o cavalo aqui para... Eu voltaria o cavalo aqui para colocar o cavalo aqui, mas antes trocava esse bispo aqui. Cavalo G6, ele voltou mesmo. Cavalo E3. Torre C6. Dama D2. Talvez para atacar o peãozinho aqui. Está solitário e indefeso. Bispo B6. É para inibir a torre de A5. Então ele pôs aqui para não deixar o cavalo ir a A5. Esse daqui é H4, meu. Cavalo no canto só traz desencanto. Ele poderia. Ele, ó, numas. Aqui também seria, desculpa, ó. Aqui também seria uma boa jogada, né? Aqui, em vez de jogar o B6, que impediu o cavalo, talvez a melhor jogada para ele seria cavalo H4. Porque o cavalo está mirando nessa casinha. Mas ele pode jogar o bispo aí, qualquer coisa, e inibe. Cavalo D5. Voltou o cavalinho lá. A5. E as brancas devagarzinho estão chegando. As negras devagar estão indo para atacar o roque das brancas. A4, ele jogou A4 justamente já para tentar proibir avanço. Tentar dificultar pelo menos o avanço aqui de B5. Cavalo F4 que fala, colocou o cavalinho numa casinha suculenta, mas é o que eu falei, tem o cavalo ali que ele podia trocar. Mas agora também a situação agora, se ele vier com o cavalo aqui trocar,
Esse peão cai também, né? Mas vamos ver o que ele vai jogar. Torre E3, G6. Para impedir o cavalo de entrar aqui, né? Aqui, ó. Aqui ficou. Aqui fala assim, esse cavalo aqui eu não deixaria aí mesmo, mas o Parham tá deixando. Cavalo C3, tirou o cavalo de novo. Cavalo F6. Aqui, ó, o bispo por C4. Bispo por C4, é aquela hora que tinha. E torre por C4. E dama por D6. Aqui a dama D8, a dama B8 é um lance bem forte que impede a entrada da dama aqui, né? Porque ela vai ter duas defesas, tem dois ataques. Mas jogaram o que? Jogou F3. Dama H7, rei H7. Cavalo D5, voltou o cavalo lá de novo. Rei G7, H4. Bispo por D5, demorou, hein? Puta, depois de 1 hora, ele foi lá e trocou o bispo pelo cavalo. Mas jogou C por D5. Aqui, ó, E por D5 também seria legal. Torre C7. H por G5. Cavalo D7. Mas o que foi jogado foi C por D5. Torre voltou C8. Aí eu voltaria que fala assim, eu achava melhor não voltar para D8, não voltar para. Eu acho assim, não valia a pena você voltar para C8. Era mais interessante ele voltar para C7. Porque se ele quisesse dobrar, ele já não. Ele já conseguiria dobrar aqui. É tirar a dama, né? Ou a dama até. Botar a dama e torre para tentar entrar. Deixar essa coluna aqui super forte. Porque aqui não tá fácil entrar. Porque ó, por mais que ele ataque aqui ou queira entrar pela coluna H, aqui você defende fácil, né? Então ele podia dobrar as torres da coluna C para atacar. E assim, eu não voltaria lá. O torre C7 seria bem melhor. Mas jogou H por G5, cavalo H7. Ou podia jogar cavalo D7 também, a mesma coisa. Ele podia botar o cavalo aqui. E daí também, né? Podia ser de cavalo. Podia tentar entrar com a torre aqui. Mas até aqui tá tudo igual. Bispo A6. Torre C7. Ó, de novo, você viu aquela hora que eu falei, se ele parasse em C7, não. Ele foi em C8, ele já perdeu outra, já atrasou mais um pouquinho. Ó, torre C1, ele poderia ter ocupado a casa, era melhor ter jogado torre C7. Dobrava as torres dessa coluna. Agora trocou. Agora se você botar. Agora quem vai dominar a coluna vai ser as brancas. Cavalo por G5. Dama C6. Foi uma boa jogada. Poderia ter jogado isso daqui, que foi o que eu tinha falado. Ó, por quê? Dá para atacar, é que eu falo assim, dá para jogar a torre aqui. Ou esse bispo também aqui ficava forte. Ele ia fechar a coluna de um lado que é forte, certo? Ele ia fechar a coluna aqui, principalmente se fosse com o bispo, né?
Um lado que pode ser um ataque. Essa coluna pode ser um lugar que as negras vão atacar. Provavelmente. Tá aqui, jogou o cavalo G2. Ameaçando a torre. Esse cavalo está pulando mais do que. Torre C3. Cavalo E1. A torre tá lá. O cavalo está passeando. Cavalo D2. As pretas devem evitar agora. De alguma maneira, a dama C4, né? Porque se a dama vir aqui C4, esse cavalo tá preso aí. Apesar que não tá preso não, ele escapa por aqui, né? Mas vamos lá, jogou dama D2, torre H8, olha lá, foi o que eu falei, queria. Mas as brancas tiraram a torre daqui, mas o rei tem uma casinha forte para se esconder aqui, né? Torre E3 atacando o cavalo. Torre H2 atacando o cavalo das brancas. Cavalo F1. Cavalo C2. Torre C3. Ao mesmo tempo ele atacou o cavalo e ameaçou entrar lá. Cavalo B4 atacou a dama e atacou a dama e atacou o bispo. Deu um duplex aí. Cavalo para H2. Ele simplesmente deixou a dama lá. Mas olha tudo que vai acontecer. Olha que partida magnífica. Essa partida é show. Eu tô ficando fã do Abdu. O Abdu é muito forte. E olha, ele vai ser um dos candidatos a ser campeão mundial. Foi essa jogada dele, foi brilhante, cara. Que ser humano que ia jogar isso, bicho. Ia deixar a daminha dando sopa lá. Porque ele podia ter jogado esse trocava as damas, torre, livrava. E aqui, livrava. Ele deixou. Foi H2, mas ó, pegou a dama. Olha que como ele jogou nessa partida. Peãozinho passado. Olha a situação. Torre, bispo e cavalo. E 5 peões contra 6 peões negros. Uma dama e um cavalo. Ou seja, tá um bispo e uma torre por um cavalo. Mas tem um peão passado ali. Que pode ser a grande sacada do Abdu. Mas pensa bem, para quem precisava empatar a partida, ele só precisava empatar a partida. Ele mantinha o Magnus Sudilu um ponto atrás dele. Ia tranquilo amanhã, na última rodada. Mas o menino foi para cima. Cavalo E6, bispo C4, cavalo por C7, fez o certo, foi lá e fechou o avanço. Melhor peça para bloquear é o cavalo. E detalhe, o cavalo é preto, as casas pretas e o bispo do adversário é branco. Teoricamente as negras estão bem aqui. Podia ter jogado também cavalo por C5. Atacado o peãozinho. Depois voltava o cavalo aqui tranquilex. Dá para atacar o peãozinho e voltar ainda. Mas jogou o quê? Cavalo F1. As manobras. Agora vou Abdu manobrar tudo. Cavalo, dama E8. Bispo D5. Podia ter jogado bispo B3, talvez fosse melhor, mas bispo B5. Avançou para B5. Cavalo E3, nem deu bola. Se você A por B5, cavalo por B5. Daí torre B3. Porque esse cavalo tá muito forte, porque
justamente ele pode segurar o peão, o peão da cesta aí das brancas que pode promover, né? Vamos lá, ele jogou bispo por E4, B por E4, torre C2. Talvez o melhor lance fosse rei A2. Para vigiar os peõezinhos aí, né? Não deixar eles chegarem muito perto. Dama B8. Aqui talvez H8 fosse melhor. Daí poderia ter jogado rei A2, dama B8. Mas vamos lá, porque eles jogaram dama B8, bispo C4. Ele parou de usar o bispo dele como um peãozão. A3, cavalo D5, cavalo E6. Aqui talvez avançar o peão de A4. Talvez A4 fosse mais forte, né? Porque aqui ia estar defendido. Se capturasse o cavalo, a dama capturava. Mas os dois avançar esse peão aqui. A4 ameaça bem forte. Jogou B3. Não quis trocar o peãozinho. Nem quero trocar nunca. G5 também seria uma boa para as brancas. Mas bora lá, jogou o cavalo D4. Então, agora eu acho assim que agora que a porca torce o rabo, né? Ele tirou o cavalo, entendi, ele tá atacando a torre, ele tá atacando tudo, mas ele permite ao peão avançar. E pode ser uma dor de cabeça terrível, né? Porque aqui, se ele jogasse A7, ele poderia entrar aqui e dar uma série de cheques no rei, né? E daí talvez vir com esse cavalo, mas aqui vai ser complicado, hein? Torre D2, C5. É o que eu falei, C7. E agora? Essa dama vai ter que ficar olhando esse peão. Porque agora ele vai ter voltar aqui, voltar aqui. Foi uma baita, uma bela de uma burrada tirar o cavalo de lado. Dama B8. Torre D2. Dama H1. Dama A2, rei A2. Torre C1. Desculpa, cavalo dama C1. Torre H2. Podia ter jogado também, feito lá converter. Dama. Jogar converter para torre foi foda. A3. Dama C1, cheque. A2, cavalo C2. É óbvio que o cara não ia converter, promover para dama. A4, agora ele jogou A4. Esse lance foi sugerido lá. Nossa, esse A4 foi sugerido. No lance 47. Cavalo F3. Aqui também poderia ter sido isso daqui. Virou dama. Por torre. Cavalo, cavalo D2. Torre por D2. Dama, cheque. A3, 5 por A3. Mas eles jogaram o quê? Jogou A4. G5. Cavalo para F3. Podia ter jogado A3, cheque. Bispo por B3. Dá o rei F8. Promoveu. Dama por C8. Torre H8, cheque e ganhava a dama lá. Né? Ganhava a dama e o jogo, né? Ia ficar torre, cavalo e bispo. E 3 peões contra cavalo e 5 peões.
Mas jogou aqui, torre F2. Nossa, que perigo, né? Essa torre ela não está protegida do lado da daminha. Parece que está pedindo algum encrenca. Ah, por B3. Aqui podia ter jogado cavalo G5. Promover. Ou C8. Tá? Aqui. Podia jogar bispo B3. Pegou. Capturou. Cavalo D2. Ameaçando o bispo. E detalhe, o cavalo está protegendo a dama para a dama da mate aqui, ó. E a torre não defende mais. Entenderam? Ó, a torre não está defendendo mais a casa B2, que é checkmate das brancas, das negras. Tá? Podia ter jogado aqui. E fazer a damita lá embaixo. Então, o que, que vai? Fazer a dama lá embaixo. Mas o que, que eles jogaram? Cavalo D2. Ele não quis nem saber, o cavalo ia atrapalhar a vida dele. Foi lá cavalo por D2. Dama por D2 cheque. Rei por A3. Dama A5 cheque. Aqui poderia jogar dama C5. C8 dama. C1 dama. B4. E a dama ia ficar de olho aqui. E podia dar uns ataques no rei ainda, né? Jogar aqui, cheque, infernizar isso daqui. Dama C6. Mas o que foi jogado na partida? Jogou aqui. Bispo A4. Agora ele vai tentar dar perpétuo, né? Mas não vai dar não. A6. Rei B4. Dama B7. Bispo B5. Rei C3. Dama pode vir para C8. Rei B4. Tentar chegar ali para ajudar. Mas essa torre aqui tá... Essa dama protegendo o peãozinho aqui. Rei H7. E agora... Poderia ter jogado aqui, né? F8 tentar trazer o rei para mais perto aqui. Né? Mas jogou rei H7. Agora foi péssimo. Rei C4. As brancas estão prestes a ganhar. Rei G7. Bispo D7. Agora... Dama A6 cheque. Rei B3. Dama B7 cheque. Rei C2. Dama A6. E promove o cavalinho para dama. Agora jogou dama E2 cheque. Rei B3. Dama por E4. E dama G8. Olha que lance! Esse daqui foi fechar com chave de ouro. Olha que lance que o Abdul fez. Meu, o cara foi... Essa daí o cara foi... Aqui, se o rei pegar, duplex com varanda. Jogue como jogava e perder a dama. Vai aqui só para... Cai a dama. Cai a dama, olha que situação. Ele está atacando esse peão aqui. Ele pode praticamente bloquear o rei se ele jogar o cavalo aqui. Porque o rei não passa para nenhum lugar e esses dois peões ficam bloqueados. Entenderam? Por exemplo, sei lá, faz de conta que ele joga o rei aqui.
eu jogo o cavalo aqui. O rei não consegue passar aqui. O rei não consegue passar ali. E o rei não consegue vir aqui. O rei não vai para nenhum lugar. E esses dois peões estão mortos. O que vai ser a caçada? Vai ser um bispo que ele tem e o rei contra esses dois peões. É só ele tacar o bispo dele numa diagonal aqui, que atravessa tudo aqui e avançar o rei para cá, qualquer lugar. Que ele ganha. Olha que coisa genial. Ele destruiu a partida. Olha, o menino realmente é um gênio, meu. A partida acabou aqui. Eu que continuei o resto, tá? A partida acabou aqui. A hora que deu cheque, que o Parham viu que ele, se ele jogasse aqui, se o rei tinha que tomar. Porque o que acontece? Aqui ele não podia vir. Aqui, desculpa. Aqui ele não podia, por causa do peão. Aqui não podia, aqui não podia, aqui não podia. Era mate, era obrigado a pegar. Não tinha jeito, ele tinha que pegar mesmo e levar o duplo. E foi o que eu falei, ele leva o duplo, vem aqui e volta. Se jogar aqui, perde o peão. Ele ia ter que mover aqui, sei lá, vai aqui. Pumba. Foi o que eu falei, ele trancou o rei não sai daí. O rei nem o peão. E vai ser esse bispo e o rei contra dois peões. E depois a mesma coisa, ele capturou esses dois peões aqui. Porque ele pode capturar e voltar. Porque, ó, ele pode ir e voltar. Porque o rei, com um movimento, ele não consegue sair também. Dependendo, né? Mas aqui, se ele deixar o cavalo aqui, é o que eu falei, ele vai brigar um bispo e o rei contra os dois peões. Foi uma partida assim magnífica. Que partida! E o Abdul foi campeão, né? Ele está 1,5 ponto. Agora a situação como ficou? O Abdul ficou com 6 pontos. Com rate performance de 2.900. Seis em 8, né? Meu, o cara jogou muito. Ele perdeu uma partida pro Praga, empatou 2 e ganhou 5. E amanhã ele vai jogar contra o Raporte. Mas ele está 1,5 ponto na frente, ele já é campeão. Mas como está hoje, ó, Abdu em primeiro, Praga em segundo, Niguei em terceiro, Magsudilu em quarto, Gukesh em quinto, Raporte em sexto, Navalha em sétimo, Bartel em oitavo, Keimer em nono e Vidit em décimo. Então, pessoal, foi assim e o Abdu arrasou de novo. Esse cara joga muito. Talvez ele seja, logo, logo, ele morda lá em cima, nos lugares mais altos no pódio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Curta o vídeo. Curta essa partida. Essa partida vale muito a pena. Valeu. Um abraço.